Vamos falar das diferentes formas de representar uma função. Existem diferentes formas de representar uma função. Esta forma que temos utilizado até agora chamamos de diagrama de setas. E, neste caso concreto, eu ainda não tenho aqui nenhuma correspondência, sequer, quanto mais uma função. Então, vou ver aqui se tenho nesta correspondência uma função. Aqui eu vou ter os representados no primeiro conjunto, os 5 primeiros dias de janeiro, e aqui vou ter representado no segundo conjunto a temperatura média em chaves. Então, eu sei que no dia 1 de janeiro a temperatura foi de 0 graus. E no dia 2 de janeiro a temperatura foi de menos 1 grau, a temperatura média. E no dia 3 de janeiro a temperatura média foi de menos 2 graus. No dia 4 a temperatura subiu um pouco e eu sei que a temperatura ficou no 1 grau positivo. E no dia 5 a temperatura voltou a descer e ficou no menos 1. Será que eu posso dizer que esta correspondência é uma função? Por aquilo que nós vimos noutras aulas é porque a cada objeto corresponde apenas uma e uma só imagem, certo? Portanto, eu vou sempre associar os elementos do primeiro conjunto, ou seja, os objetos, a imagens, ou seja, elementos do segundo conjunto. E já vimos que não posso ter nenhum objeto sem imagem, para ser função, e não posso ter um objeto com duas imagens ou com três imagens, certo? Portanto, tem que estar exatamente como eu tenho aqui. Bom, passo agora aqui a dizer-vos que se eu tinha inicialmente as nossas funções todas representadas por diagrama de setas, a partir de agora eu também vou começar a ter funções representadas em tabela. E é muito fácil de aqui representar a função em tabela. Reparem que aqui a minha primeira coluna e a minha segunda coluna vão corresponder exatamente aos conjuntos que tenho. Então, que dias de janeiro é que eu tenho, não é? Tenho o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4 e o dia 5. E que temperatura é que eu tenho? No dia 1 está associada à temperatura 0, no dia 2 está associada à temperatura menos 1, no dia 3 a temperatura menos 2, depois no dia 4 a temperatura 1 e no dia 5 a temperatura menos 1. Mas eu posso ter uma tabela de outro formato. Isso pode acontecer perfeitamente. E se no primeiro caso eu tinha a primeira coluna para o primeiro conjunto, aqui vou ter a primeira linha para o primeiro conjunto. Então, eu só vou ter que representar o dia 1, o dia 2, 3, 4, 5 e a temperatura. Portanto, dia 1, 0 graus, menos 1 no dia 2, no dia 3, menos 2, 1 e menos 1. E cá está a minha representação em tabela. Também posso representar uma função em gráfico. E como é que eu vou representar em gráfico? Eu tenho aqui a minha função, que é a minha função f, então vou escrever assim, g de f. Quer dizer que é o gráfico da minha função f. E vou aqui colocar os meus pares ordenados, ou seja, o meu dia 1 vai corresponder a 0 graus. Depois, o meu dia 2 vai corresponder a menos 1. O meu dia 3 vai corresponder a menos 2. O meu dia 4 vai corresponder a 1. E, finalmente, o meu dia 5 vai corresponder a menos 1. E aqui tenho a minha representação gráfica da função. Posso chamar esta função, que eu vos apresentei aqui, uma função numérica de variável numérica. Nós dizemos que a função é numérica quando o conjunto de chegada, e reparem que o conjunto de chegada eu tenho aqui. Vou ter o 0, é sempre o segundo conjunto, o menos 1, o menos 2, o 1 e o menos 1. Quando este conjunto de chegada é numérico, ou seja, um conjunto de números, eu vou dizer que tenho uma função numérica. E quando eu tenho uma função
que o domínio, ou seja, o meu primeiro conjunto, também é um conjunto numérico, ou seja, constituído por números, e eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, vou chamar esta função uma função de variável numérica. E sendo assim, eu posso aqui representar esta função através de um gráfico cartesiano. O meu primeiro par ordenado é um 0. Vou colocar ali, portanto, o meu x será igual a 1 e o meu y é 0. Bom, depois temos a seguir o ponto 2 menos 1. Então, o ponto 2 menos 1, o x será 2 e o meu y será menos 1. Então, eles vão se encontrar aqui, neste local, não é? Portanto, ponto 2 menos 1. Depois vamos aqui marcar o ponto 3 menos 2. Então, vou ter o meu ponto 3 menos 2. Portanto, o meu x vai ser 3, o meu y será menos 2 e, portanto, já está marcado. Depois vou ter que marcar o ponto 4, 1. Portanto, 4, 1. O meu ponto está ali marcado. E depois vou ter que marcar o meu ponto 5 menos 1. Bom, e os gráficos cartesianos dão-nos aqui uma informação, muitas vezes muito mais explícita do que os diagramas de setas e até as tabelas. Eu, olhando para este gráfico cartesiano, percebo só olhando para ele que o único dia em que a temperatura foi positiva foi no dia 4. E consigo logo olhar e perceber que as temperaturas foram negativas no dia 2, no 3 e no 5.